Olá pessoal, estou de volta aqui no canal. Meu nome é Gilmar. Vim trazer mais uma informação aqui sobre o LD Micro, programador em Ladder, né? E o objetivo é falar de um programinha que eu fiz aqui para balança. Um cliente me pediu para desenvolver um programa para pesar líquido, né? 17 litros. E eu comecei a desenvolver esse programa para ele. Esse programa eu chamei de balança, tá aqui em cima aqui, ó, V5, tá na versão 5. Comecei com a V1, V2, V3, V4, V5. O Ladder é uma linguagem de fácil programação, com certeza, bem mais fácil do que programar em C++, Arduino e outras linguagens, né, que existem por aí. Mas também não é tão simples, né? Tem gente que diz assim, em pouco tempo eu crio um programa. Lógico, ele pode criar qualquer programa em Ladder em pouco tempo, faz qualquer rotinazinha em pouco tempo. Mas quando se trata de um programa mais complexo, ou um programa que precisa de mais precisão, né? Vamos dizer assim, como balança, é mais complicado. Embora esse projeto aqui é simples, esse programa foi simples que eu fiz, mas para me chegar nessa simplicidade eu tive que fazer 5 versões, né? Corrigindo. A quarta versão eu quase enchi a memória do microprocessador. O microcontrolador que eu estou usando aqui é o da microchip, o 16F876. Tem uma área de memória relativamente alta, né? E de início eu estava tendo dificuldade em compactar esse programa. Mas depois umas mudanças que eu fui fazendo, né? O Ladder dá essa opção de você fazer mudanças que enxuga ou que expande o programa, tá? Então tem várias maneiras de enxugar o programa. Só que até a gente chegar lá demanda um tempo, né? Então não é simplesmente fazer, vou programar em Ladder e pronto, rapidinho eu faço. Não, depende do que vai fazer, né? Então esse programa da balança aqui, eu comecei com ele com a versão 1, fui fazendo teste, dando uns probleminhos, uns bugzinhos. Na verdade fiquei quase um mês trabalhando aqui, ou seja, não direto, né, mas sempre tomando um tempo para fazer o programa e testar em bancada. Não vou mostrar ela funcionando aqui nesse vídeo, mas no próximo eu vou mostrar o projeto pronto, porque lógico, pronto, você pode fazer mudanças ainda para melhorar, né? Projeto funcional, vamos dizer assim. O projeto ele usa 2 entradas analógicas. Uma entrada analógica é para a célula de carga. Essa célula de carga que eu estou utilizando foi concedida pelo cliente que me pediu para desenvolver o projeto, mas depois ele desistiu. Isso não tinha muito mais prioridade, e usa esse amplificador de célula de carga que se consegue com facilidade na China, né? Esse amplificador ele tem 3 variáveis. Ele consegue trabalhar na saída dele com 0 a 5 volts, 0 a 10 e 4 a 20 mA. Então essas unidades de medida pode ser usada para fazer os projetos, né? Mas eu estou utilizando como pique a entrada de 0 a 5 volts. Eu optei por usar a saída 0 a 5 volts. A célula de carga é uma célula de carga de 80 kg. Então o cliente ia pesar só 17 kg. Então como que eu fiz? Eu não iria usar toda a faixa da célula de carga, né? Que não tinha objetivo nenhum. Então eu criei uma faixa aqui 3 vezes menos que a faixa da célula de carga. Ou seja, eu usei uma faixa de, vamos dizer assim, de 25 quilos. Ou seja, se eu pegar 1024
e dividir por 3, eu vou conseguir uma faixa, essa faixa aqui, ó, 341. O que é 341? É a faixa máxima, 341, eu usei 320, e com 320 aqui eu conseguiria chegar a 25 kg aproximadamente. Então eu criei uma faixa de LEDs aqui, a faixa de LED de LED 1 até o LED 10, para me monitorar, como se fosse um display, né? Display indicativo. Esse display, se a gente dividir os 10 LEDs 25 pelos 10 aqui, vai dar 2,5 kg por faixa aqui, né? Por essa faixa aqui aproximadamente. Só para ter uma ideia de como a indicação seria apresentada no frontal do painel. Então o frontal do painel eu fiz com tá até aqui, eu vou mostrar para ver. Então eu fiz isso aqui, ó. Então o que acontece com essa faixa? Tá aqui. Com essa faixa eu consigo fazer a monitoração e o ajuste do peso desejado. Então inicialmente aqui eu tenho as duas variáveis, né, que é a informação da célula de carga com base na interface ali, que é o amplificador de célula de carga. Então essa célula de carga me informa um sinal de 0 a 5 volts, e esse de 0 a 5 volts iria até 1024, mas como 1023, melhor dizendo, como eu vou apenas pesar 17 quilos, então eu estou usando uma fração dessa célula de carga. E essa fração dessa célula de carga eu indico através dessas comparações aqui, ó. Todas essas comparações. Aqui eu tenho uma outra entrada analógica, que essa entrada analógica é a entrada do potenciômetro em si, ou seja, na entrada da placa eletrônica tem um divisor resistivo, né, que ao atuar na escala do potenciômetro, que é de multivoltas, eu vou conseguir fazer um ajuste preliminar aqui, ou seja, de 0 a 5 volts. Eu vou usar uma fração desse 0 a 5 volts, né? Então, até chegar nessa faixa máxima aqui, que é os 25 kg, eu vou conseguir fazer uma pesagem de 0 a 25 kg. Aqui nas próximas instruções eu tenho uma função chamada move, né, que vai mover as informações para cá, ó. Tá? Então essa instrução vai fazer essa comparação aqui, ó. Quando eu chamo essa instrução, ele habilita essa instrução aqui funcionar. Então eu chamo a instrução da célula de carga em si e chamo a instrução do peso, do ajuste do peso, que é essa parte de baixo aqui, ó. Só para simular como funciona aqui, eu vou mostrar aqui. Então eu vou aqui primeiramente eu vou aqui na entrada analógica de ajuste de peso aqui embaixo. Eu cliquei aqui, vou escolher uma faixa pequena aqui. Vou pegar os 30 aqui que está dentro da primeira faixa ali. A primeira faixa vai de 1 a 32. Então eu escolhi essa primeira faixa aqui. Observe aqui, ó, tem um oscilador que vai piscar um LED. Esse piscar do LED me indica o ajuste escolhido através do potenciômetro. Que eu tenho um potenciômetro externo que eu ajustei para que o LED indicativo
possa ser alcançado pela faixa da célula de carga. Então, aqui eu já tenho o sinal da célula de carga. Deixa eu sair daqui. Vou entrar na faixa da célula de carga. Observe aqui que quando a célula de carga atingir a mesma faixa que eu havia pedido, que é 30, né? Ou seja, eu ajustei meu potenciômetro para 30, o primeiro LED está piscando. Quando agora a célula de carga, vou pôr peso na balança, né? Vamos dizer assim. Vou pôr peso na balança até atingir o peso que eu preciso. Vamos dizer assim, que eu ajustei no potenciômetro. Quando isso acontecer, ó, o que acontece? O LED para de piscar, a linha atuante é essa linha aqui, então o primeiro LED está falando, ó, o peso chegou no ponto. Beleza. Então, assim é a minha indicação, que funciona a minha indicação. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho outra instrução aqui, ó, que é uma subtração. Essa equação aqui, ela faz o que aqui? Ela pega o valor da célula de carga, diminui do valor do peso. Ou seja, eu fui lá no potenciômetro, ajustei para a posição desejada do meu LED aqui, ou seja, o peso desejado que eu quero. Ou seja, depois dessa faixa ficar pronta, eu posso fazer um vernier, um gráfico no potenciômetro que indica a posição do peso aproximadamente, né? Então ainda não fiz, mas dá para fazer, tá na impressora 3D, dá para fazer um vernierzinho para indicar a posição. Então aqui, ó, eu escolhi essa faixa, ajustei, beleza, né? Então chegou o peso. Quando esse peso atinge, ou seja, atinge a igualdade aqui, ou seja, eu tenho nessa subtração aqui, eu vou dizer que quando isso aqui acontecer, eu chamo isso aqui de resultado. Então, quando o resultado, eu chamei quando eu chamo essa instrução aqui, ela acontece, quando o resultado for igual a zero, eu digo aqui, ó, nessa saída aqui, através de um LED, né, posso fazer para você através de um LED que o peso está ok. Estou usando um LED para isso. O LED acende e fala, o peso está ok. Né? E eu tenho aqui uma base de tempo de um osciladorzinho que eu uso para fazer essa função aqui de oscilar o LED para ele escolher o LED, né? E assim por diante. E sinalizo isso também externamente. Tá? Então essa faixa aqui, ó, é a indicação de quantidade de peso na balança, a quantidade escolhida e a quantidade alcançada. Já embaixo aqui eu tenho aqui outras funções que desliga o LED anterior, ou seja, toda vez que aumentar o peso aqui, há um incremento, ou seja, acende o próximo LED e o LED anterior tem que apagar. Então essa função aqui faz apagar o LED anterior. Tem como fazer de outro jeito? Tem. O ladder é muito versátil, né? Tem como fazer de diversas formas, tem que pensar, né? O programa, toda a programação é pensada, é raciocinada, até atingir o objetivo do qual o programa é destinado, né? Então é assim que funciona. Então é possível fazer de várias formas. Então a forma que eu fiz esse programa foi assim. Então aqui embaixo eu tenho essas linhas, né, que ela tem por função desativar o LED anterior, ou seja, os LED posteriores vão acendendo e os anteriores vão apagando, e assim sucessivamente. Tem só essa função. Aqui embaixo eu tenho uma memória de peso pronto. Então aqui, quando o resultado estiver pronto, quando o resultado for zero, ou seja, o peso está ok, eu tenho um tempo aqui de 200 milissegundos, é só para fazer um rebootzinho, né? E eu aciono essa memória aqui, ó. Essa memória que é travada pelo RL13. Esse RL13 está aqui embaixo, aqui, ó, que ele é uma memória de peso ok. Tá? Então desativa a saída quando o resultado for igual a zero. Depois eu vou mostrar aqui como funciona. E tem algumas outras coisas experimentais aqui que eu não pus em prática, mas até aqui o programa está funcionando legal, né? Funciona perfeitamente. Eu tenho aqui no programa um botão. Para que serve esse botão? Deixa eu encontrá-lo aqui. Aqui, esse botão aqui, ó.
Esse botão aqui, ele dá partida na pesagem. Eu tenho aqui, logo embaixo aqui, não, aqui em cima, a saída está aqui. Aqui a saída está aqui, que é ativada pelo RL14, né? O RL14 está aqui embaixo, que ele é ativada pelo pressionar do botão. Por exemplo, vou simular aqui para me mostrar aqui. Então, vamos iniciar. Primeiramente, eu vou lá e escolho escolho o ajuste de peso que eu preciso. Por exemplo, eu vou avançar mais um pouco aqui. Vou pôr aqui metade aqui, 200. Ajustei o potenciômetro lá na frente. Observe aqui que os LED, tem um LED piscando aqui logo no meio da faixa, né? Quase no final da faixa. Ah não, aqui sim. Então esse LED aqui piscando indica aonde eu quero que o meu peso chegue. Ou seja, eu quero que o peso, quando chegar aqui, esse LED pare de piscar e acenda, né? Então, primeiramente, eu ajustei o peso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pressionar esse botão. Para que serve esse botão aqui? Como eu estou pesando líquido, toda vez que o líquido completa, ou seja, a balança completa o peso, inicialmente a saída ela precisa ser setada, ou seja, essa saída aqui, quando eu pressionar o botão, isso significa que eu estou com o vasilhame vazio na mesa de pesagem, tá? Então eu coloquei um vasilhame vazio lá. Para me startar, ou seja, para mim abrir uma eletroválvula que está armazenado líquido, eu preciso apertar esse botão para que a eletroválvula seja energizada. Ela abre, o êmbolo sobe, abre a passagem do líquido para que o líquido seja derramado no vasilhame, né? Então eu pressionei o botão, a saída lá foi ativada. Agora, para que essa saída seja desativada, está caindo o líquido lá dentro do vasilhame. Vamos lá. Eu vou lá na minha célula de carga, vou incrementar aqui, ó. Vou incrementar até chegar na posição desejada, ou seja, onde está o meu potenciômetro. Então eu estou fazendo uma comparação, né? Quando o produto aqui for igual a zero, ou seja, igual a escolhido ali, que é o 200, a minha saída ela será desativada, porque senão o líquido não chega na posição, né? Ou seja, o peso não é atingido, melhor dizendo. Então eu estou aqui aumentando, ó, aqui embaixo está incrementando aqui, ó. A hora que atingir os 200, a saída foi desativada. Olha lá, a saída caiu, né? Foi desativada depois desse 200 milissegundos aqui. Ou seja, o peso está pronto, né? Está completo. Na próxima pesagem, eu teria que tirar o peso da plataforma, né? Então isso aqui é zerado. Tirei o peso da plataforma. Aqui eu tenho uma lógicazinha aqui que quando tiro o peso da plataforma, quando o resultado é menos 15, né? Essa lógica aqui, ó, que é ele é 15, deixa eu ver onde ele está aqui. Aí ele abre aqui, ó, ele abre o pressionar do botão para que o botão seja pressionado novamente. Então, quando o peso é tirado da plataforma e o sinal, a comparação aqui, ó, a comparação aqui é analisada, ou seja, tirei o peso da plataforma, né, de cima da célula de carga, essa função aqui, cadê ela aqui? Essa função aqui tem como objetivo resetar o pressionar do botão, tá? Então, para uma próxima pesagem. Então, toda vez que eu vou fazer uma próxima pesagem, eu preciso startar através do botão. Então, esse assim funciona esse programinha, né? Eu fiz umas outras alterações aqui, os comandos experimental, mas não coloquei em prática não, porque o cliente desistiu, né, de fazer o projeto. Aí eu não continuei
a incrementar algumas coisas, que o Ladder tem, como eu disse, essa função, né, de melhorar o programa, de fazer alguns ajustes para outras aplicações. Tá? Então o cliente queria que eu fizesse essa informação para várias células de carga, mas não é possível, né? Primeiro por causa da memória de programa. Precisava usar um processador maior, né, e também pesar duas cargas ao mesmo tempo. Pode ser que 2 cargas eu consiga fazer aqui também, né, com uma única célula de carga. Mas é complicado. Ou 2 células de carga independentes e usar mais 2 entradas analógicas para fazer a função de outra pesagem separada, conjugada na mesma rotina aqui do programa, né? Tá, esse é um programa para balança usando o LED micro com a célula de carga de 80 kg. Se você tiver uma célula de carga menor, é só ajustar a faixa para a pesagem que você queira fazer, tá bom? No próximo vídeo eu coloco o sistema funcionando, né? Ou seja, depois tive que desenvolver a placa eletrônica, a placa dos LED ali na frente e outras coisas que para fechar o projeto, né? Então demanda tempo para se fazer isso, né? Eu desenvolvo a placa no Proteus e faço na minha CNC a placa experimental. Quando eu faço projetos maiores, para mais projetos, eu mando fazer as placas fora, né? Porque o acabamento é melhor. Tá, e se serviu de informação aí, de ajuda para aqueles que queiram fazer uma balancinha aí, um LED micro, funciona legal, viu? A precisão para 17 kg, 100 gramas mais ou menos, tem alguns pesos aqui, deu para fazer esse acompanhamento. Então, serviu para alguém, dê um like aí, assina o canal para nos incentivar a colocar mais projetos em Ladder. Poucos gostam, mas quem gosta realmente tem tirado proveito aí. Valeu, até mais.